Boa noite, povo abençoado. A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Carlos, da Igreja Jeová é Nossa Justiça. Estamos vivendo um tempo complicado. Aqui está ao vivo. Estamos vivendo um tempo complicado. E temos que estar atento no que a palavra de Deus diz. Ontem eu fiz a primeira live e repercutiu grandemente para a glória do Deus vivo. Algumas pessoas entraram em contato, outras pessoas começaram a escrever, questionando, outras pessoas começaram a perguntar a respeito da salvação. Alguns que por tempos vêm deixando para lá, esperando, eu acho que não está na hora de eu me envolver. Todo mundo começou a querer procurar Deus. É triste ver as pessoas procurar Deus num momento de angústia, mas a palavra diz assim que muitos se chegarão ao Senhor por causa da dor. Mas o Senhor nos concedeu uma palavra que eu sempre digo ela à igreja, que está no livro de Mateus. Você pode pegar sua Bíblia aí, abrir ela para acompanhar junto. Mateus, capítulo 10. Nós temos que prestar atenção no que Deus fala conosco, igreja. E meditar naquilo que Ele tem nos ensinado no caminho da verdade, no caminho da vida, no caminho da salvação. Porque muitos confundem a graça e acham que alcançar a salvação é fácil. Não é não. A salvação vem pela luta, pela força, não uma guerra de espadas, mas uma luta de obediência à palavra de Deus. Você que já pegou a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 10, vamos ler a palavra de Deus nesse momento, no versículo 32. Aqui é Jesus falando ao povo. Ele diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. No 33 diz assim: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está no céu. Puxa, pastor, mais uma palavra pesada. Pois é, irmão. Mas essa palavra é lida constantemente nas igrejas, nas casas de orações. E às vezes ela entra pelo um lado e sai pelo outro. E a pessoa não nota algo que é muito profundo na vida daquele que deseja uma salvação, deseja alcançar algo espiritual sobre a sua vida. Então a gente tem que observar. Quando Jesus diz assim: portanto, qualquer confessar diante dos homens, qualquer pessoa, seja ela de qualquer credo, de qualquer igreja, qualquer religião, confessar a Ele, né, como seu Senhor, Salvador,
crê que é o Messias de Deus enviado até nós, ele como nosso grande advogado e testemunha, estará diante do tribunal de Deus, confessando que eu e você, diante dos homens. Por que diante dos homens, igreja? Para que haja testemunha. Não adianta você, no seu quarto, confessar Jesus. Eu confesso que o Senhor Jesus é meu Senhor e Salvador. Não é assim. A palavra diz que nós temos que fazer isso diante dos homens. Porque quando nós fazemos qualquer coisa diante dos homens, nós não estamos nos omitindo, não estamos sentindo vergonha de confessar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Ele diz assim: eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Ninguém chega a Deus através de Jesus. Se não for através de Jesus. Jesus veio para morrer na cruz, entregar a morte de cruz, para que eu e você se reconciliassem novamente com Deus. Esse foi o sacrifício vivo, para que não existisse mais nenhum sacrifício. Nós temos que parar e pensar. Se Deus enviou o seu Filho como sacrifício vivo para morrer por mim e por você, por que fazer sacrifícios ainda? A única coisa que nós temos que fazer é obedecer. E por ser humano, obedecer é algo muito difícil. Algo que as pessoas às vezes não entendem. Que a obediência traz uma grande consequência. E neste caso, a obediência traz a salvação. Nós precisamos entender que Deus ele não está preocupado com religião. Uma vez uma pessoa perguntou para mim: pastor, onde está escrito que Jesus abomina a religião? Eu falei: não está escrito. Se você ler o livro de Mateus, do capítulo 23 ao 26, você vai ver uma grande censura de Jesus aos escribas e os fariseus da época. E você vai entender que Jesus censurava muito eles. Por quê? Porque eles eram os religiosos. Então, o contexto dessa leitura nos traz o entendimento que Deus não gosta de religião. Deus gosta de servos obedientes à sua palavra. Então se faz necessário a gente entregar a nossa vida. Quando um pastor dentro de uma igreja chega e chama a pessoa ao arrependimento, se ela gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus conduza a vida dela até o dia que o Senhor assim vier buscar a sua igreja. Às vezes as pessoas falam: eu não estou preparado. E agora? Você está? Eu digo isso porque esse surto que está sobre o mundo é algo que veio para mexer com as estruturas. Nós temos que parar e pensar. Não podemos endurecer o nosso coração e dizer que não estamos preparados. Porque quem nos prepara é o Espírito Santo de Deus. E quando o convite é feito, igreja de Deus, nosso dever de aceitar, porque nós vamos ter esse advogado fiel diante do tribunal de Deus. Esse advogado nos defendendo.
Ele lá será nossa testemunha e nosso advogado diante do Pai. Mas esse advogado também disse assim no verso 33: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Gente, você já imaginou que naquele momento Jesus não poder ser seu advogado, não poder ser sua testemunha, porque você o negou diante dos homens? Você já passou isso pela tua cabeça? A minha esperança de ver o Deus Todo-Poderoso é através de Jesus, porque Ele é a porta da ovelha. A palavra dele diz assim: aquele que entrar por Ele alcançará a pastagem. Ninguém vai ao Pai se não for até por Jesus. Pedro não salvou ninguém. Paulo não salvou ninguém. João Batista não salvou ninguém. Nem Maria, mãe de Jesus, mulher imaculada, mulher abençoada, que no seu ventre gerou o nosso Salvador, salvou ninguém. Não tem poder para interceder por nenhum de nós. Mas Jesus tem. Não perca a sua oportunidade de entregar a tua vida ao Senhor Jesus. Não perca a tua oportunidade, porque no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com o teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Olha que maravilha! Quanto importante é a pessoa confessar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Às vezes a pessoa não entende porque ela colocou a mão sobre a Bíblia e ali diante das pessoas ela confessou o Senhor Jesus como o seu Senhor. Quando você está diante de um tribunal, o juiz, ele pega o meirinho e coloca diante de você, e você coloca uma mão sobre a Bíblia e levanta a outra, e diz assim, que falará a verdade, nada mais do que a verdade, somente a verdade. Por que o juiz usa a Bíblia? Porque ela tem poder. Você está falando ali com as suas mãos sobre a palavra de Deus, que falará a verdade. Da mesma forma como você confessa a Jesus, você coloca as suas mãos sobre a palavra de Deus. E confessa a Ele como seu Senhor e Salvador da tua vida. E no momento que você confessa a Ele, o teu nome é inscrito no livro da vida. Para que você possa herdar o reino de Deus. O reino de Deus não é conquistado de graça. É através da força, da dedicação de cada um. Nós temos essa visão do Evangelho, porque está escrito na palavra. O Senhor deixou para que eu e você siga a palavra de Deus e alcance esse caminho, porque nós temos um corpo que nesse mundo do pó veio, ao pó vai retornar. Onde lá no livro de Apocalipse fala da primeira e segunda morte. A primeira morte é quando o Espírito que habita em mim e habita em você
deixa esse corpo. E do pó veio e ao pó retornará. E o espírito vai a Deus. Mas se esse espírito que habita em mim, habita em você, não tiver o nome escrito no livro da vida, porque naquele dia se abrirão os livros das obras e o livro da vida. E se o seu nome estiver ali, tchau. Só pela misericórdia de Deus. É complicado, igreja. Chegou o momento de conserto da Igreja de Cristo. Chegou um momento onde a Igreja de Cristo tem que acertar, se acertar com Deus. Chegou um momento que a Igreja de Cristo tem que se colocar no prumo. O Senhor veio para salvar aqueles que estavam perdidos. O Senhor para aqueles que tinham tudo. O Senhor veio para os menos favorecidos. Ele veio, nos abraçou, chamou a todos nós, dizendo sempre a verdade. Às vezes a verdade é dura, a verdade machuca, mas a verdade nos conduz ao caminho da salvação. A verdade nos conduz ao caminho de Deus. A verdade não nos traz mal. A verdade não nos traz agonia. Nós temos que pensar nessas coisas. Ainda no livro de Mateus, no verso 34, Jesus diz assim: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas espada. O que é a espada? É a palavra de Deus, que ela corta tanto para um lado como para o outro. Ela fere o justo e o injusto. Ela corrige o justo e o injusto também. Mas um detalhe, Jesus diz assim: eu não vim trazer paz à terra. Ele veio trazer a palavra. E qual é essa palavra que Jesus nos dá? Se você pegou o evangelho qual Jesus colocou aqui nos 4 evangelhos, como ensinamento aos seus discípulos, a única visão de Jesus era a salvação de cada um. E no livro de Mateus mesmo, ontem eu falei, capítulo 28, ele disse aos seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho, ensinai-o, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, chegou o momento de nós buscarmos a Deus. Aí você vai dizer assim: pastor, mas as igrejas estão fechadas. Mas nós estamos tendo lives de vários pastores pregando em várias denominações. Mas também, igreja, nesse momento tem muitas pessoas usando o nome de Deus em vão. Dizendo que Deus disse e Deus não falou nada. Eu aprendi uma coisa no Evangelho de Jesus Cristo. Quando qualquer espírito vier falar com você, examina qual espírito está falando. Pastor, como eu vou examinar? Simples. O Espírito Santo de Deus jamais contradiz a palavra do Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele fala dentro da palavra.
porque ele, a qual convenceu o homem, inspirou o homem a escrever o que Deus mandou. Então o Espírito de Deus não pode contradizer a palavra do Senhor. Quando qualquer espírito começar a falar e estiver fora da palavra, repreenda. Hoje tem pessoas que não têm mais temor a Deus. Usam disso para convencer, persuadir as pessoas ao caminho errado. Cegos guiando cegos. Vigie, igreja. Peça um dom a Deus. Peça o dom de discernimento. Confundido nem enganado. Fique com a palavra. Medite na palavra. Confesse que o Senhor Jesus é o seu Senhor e Salvador da tua vida. Entregue a tua vida a Ele. Ele sempre estará de braço aberto para receber. Não importa os teus erros, não importa os teus pecados, não importa. No momento que você se entregar ao Senhor, Ele não vai olhar para o teu passado. O que importa é o teu momento diante de Deus. Quando tivermos a oportunidade de estar diante do Senhor, nós vamos poder falar assim: eu te confessei como meu Senhor e Salvador na minha vida. Eu entreguei a minha vida a ti. Diante dos homens, eu confessei que o Senhor é o meu Senhor e Salvador. O Messias que havia de vir e veio, e voltará para buscar a sua igreja. A igreja que sou eu e você, não a construção de tijolo e alvenaria. Nós somos a igreja de Cristo. Igreja do Senhor. Chegou o momento de nós colocarmos o joelho no chão. Orar pelas pessoas. Clamar pelos enfermos. Esse mal que está sobre esse país e o mundo não vai acabar amanhã, não. Tem muita coisa para acontecer. Fique atento. Obedeça ao governo, porque toda autoridade dada ao homem foi dada por Deus. Obedeça ao governo. Não saia da tua casa. Fique na tua casa. Ore a Deus, louve a Deus. Coloque louvores durante o dia para você estar adorando ao Senhor. Engrandeça o nome do Senhor com a sua obediência. Deus, Ele é todo poderoso. Alguns podem estar pensando assim: Deus nos abandonou. Engano teu. Ele está do teu lado, dentro de você, no teu coração. Ele, sendo tão grande, procurou um lugar tão pequeno para habitar, o meu e o teu coração. Fique com o Senhor nesse momento. Leve o teu pensamento à pessoa do Senhor Jesus. Quero orar por você, quero orar por esse país, quero orar pelas igrejas de Cristo. Leve o teu pensamento agora ao Senhor. Concorde comigo nesta oração. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu adentro na tua presença de corpo, alma e espírito. Quero eu descer, porque sou pó, terra e cinza. E nesse momento o Senhor resplandeça com a tua palavra, luz e espírito, sobre todos que estão aqui acompanhando essa live, todos que vão ver, Pai, e todos aqueles que não vão ver, Pai, essa live. Eu oro não só por esse, mas por este país e pelo mundo. Quantas almas se perdendo. Quantas vidas estão enfermas.
Pai, o homem não tem poder de curar ninguém, mas o Senhor tem esse poder de curar a muitos. Eu sei que tem pessoas, Pai, que têm outros problemas, como câncer, como qualquer doença, AIDS, todas essas doenças malignas que veio sobre o mundo, Pai. Eu sei que o Senhor tem poder de curar todas elas. O médico, ele tem poder de tratar. Porque o Senhor deu sabedoria ao médico para ele tratar o ser humano. Mas quem cura é o Senhor. Abençoa o teu povo. Derrama a tua graça e o teu amor sobre todas as famílias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que no teu lar o Espírito de Deus possa estar fazendo grandes obras. Eu sempre ensinei na igreja a qual eu estou à frente. E quando você chega na tua casa, abre a porta e determina: Espírito Santo de Deus, entra na minha casa, na minha família, na minha vida e em tudo que é meu, eu te dou autoridade, Espírito Santo. Igreja, amanhã, no mesmo horário, farei também uma nova live, para que a palavra de Deus possa ser propagada, a palavra de Deus possa ser ouvida por muitos, nesse momento de aflição. Tenha uma boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Até amanhã, no mesmo horário.